Bem-vindos ao canal Relatos. Eu sou Robson Soares e vou contar sobre este caso que foi estranhamente incomum sobre esta moça que todos tinham total incerteza sobre a sua idade. Só que antes vale e muito eu deixar aquele pedido para que nos sigam nas redes sociais. Os links estão na descrição e não deixem de se inscreverem no canal Relatos e ativar as notificações. Natalia Grace nasceu em 4 de setembro de 2003 na Ucrânia. Ela é filha biológica de Anna Volodymyrivna Gava. Assim que nasceu, ela foi diagnosticada com displasia espondiloepifisária congênita, uma forma rara de nanismo. Ela colocou a filha para adoção após perceber que não iria ter condições de lidar com a série de limitações impostas à filha a partir de seu diagnóstico. Em 2010, o casal Michael e Christine Barnett, que já tinham 3 filhos, decidiram que essa seria uma boa hora de adotar uma criança. Eles deram início em um processo de adoção de uma menina haitiana, mas por questões administrativas não pôde ser concluído. Meses depois, receberam uma ligação da Flórida dizendo que eles seriam a família perfeita para uma garotinha com limitações, de apenas 6 anos de idade. A agência deu um prazo de 24 horas para decidirem e, caso negassem, a menina seria colocada imediatamente no sistema de adoção nacional. Michael Barnett diz que sentiu estar fazendo a coisa certa. No mesmo dia, o casal voou até a Flórida para dar sequência no processo. Assim que se encontraram, Natalia veio sorridente na direção do casal e prontamente os chamou de mamãe e papai. Christine conta que tudo parecia perfeito. A menina tinha a mesma idade de seu filho mais novo e ela pensou que eles poderiam crescer juntos como irmãos gêmeos. Na primeira semana da adoção, a família decidiu tirar férias na Flórida. Natalia e seus novos irmãos visitaram a Disney e se divertiram muito na companhia dos pais. Algumas coisas estranhas começaram a acontecer logo na primeira noite. Quando Christine foi dar banho em Natalia, percebeu que a pequena menina já possuía pelos pubianos. Ela comentou com o marido e depois de pesquisar na internet, descobriram que a idade mínima para que isso acontecesse seria de 8 anos. Mas o casal resolveu não levar isso adiante e demonstrar amor e compaixão pela nova integrante da família. Assim que retornaram para casa em Indiana, durante sua rotina de afazeres domésticos, Catherine ficou chocada ao perceber que as roupas íntimas de Natalia estavam sujas de sangue. Ela questionou a garota, que afirmou já menstruar há algum tempo, mas teve vergonha de contar aos novos pais. Ela contou a história ao marido e os dois pareciam procurar respostas em um emaranhado de situações estranhas. No ano de 2010, a garota precisou fazer uma cirurgia nos pés para corrigir deformidades. Os Barnett aproveitaram a ocasião para realizar um teste de densidade óssea. O resultado correspondia a uma criança de 8 anos de idade. O médico responsável pelo exame disse que conhecia outra garota, residente de Indiana, que tinha a mesma doença de Natalia. Coincidentemente, as duas tinham a mesma idade, e os Barnett acharam que seria ótimo conhecer essa família que provavelmente partilhava dos mesmos desafios. No entanto, com a tal família, os pais perceberam muitas diferenças entre as duas meninas da mesma idade. Natalia tinha o rosto mais definido e com feições menos infantis, e também sua dicção e vocabulário eram muito superiores. Já em casa, Natalia contava detalhes de sua vida na Ucrânia antes de vir para os Estados Unidos. Os pais, na intenção de tornar o ambiente mais familiar, convidaram para jantar uma vizinha que também tinha nascido na Ucrânia. A mulher, assim que viu a garota, começou a falar em ucraniano e Natalia parecia não entender nada. Em uma segunda tentativa, foi-lhe mostrado as letras do alfabeto que ela também não reconhecia. Natalia passou a apresentar comportamentos maldosos e perturbadores. Quando a família saía de carro, ela fazia questão de sentar ao lado do irmão mais novo. Ali mesmo, ela fazia suas necessidades e as esfregava pelo corpo do irmão. Segundo Michael, Natalia tentou se jogar do carro algumas vezes para chamar a atenção dos pedestres. Era comum que ela escondesse os brinquedos dos irmãos e os chantageasse para devolver. A garota passou a esconder facas sob o travesseiro, colocar taxinhas nas escadas para que os irmãos furassem os pés e até dizer aos pais que tinha desejo de ver eles mortos. A família manteve isso em segredo por alguns meses na
esperança de que logo passaria, mas também não sabiam como lidar com a situação. Eles decidiram procurar ajuda médica e Natália foi levada ao terapeuta, que após algumas consultas a diagnosticou com sociopatia. Segundo o médico, ela sabia o impacto de suas ações e obtinha prazer com aquilo. E não para por aí. Certa noite, Michael acordou de madrugada e percebeu que Natália os observava dormir. Em outra noite, ela estava com uma faca, mas jurou ao pai que não sabia o que estava fazendo. A família seguia fazendo terapia, mas tudo só parecia piorar. Em outra ocasião, Natália pediu para ajudar Christine com a louça suja. A mãe permitiu. Só que segundos depois, quando Christine voltou à cozinha, percebeu que Natália estava colocando produtos de limpeza em seu café. Perturbada, a mãe perguntou o motivo. Natália respondeu friamente que estava tentando envenenar ela. Eles a levaram para um centro psiquiátrico, mas sua internação foi negada e o médico disse que ela deveria voltar para casa. Entretanto, deveria ser vigiada constantemente. Christine passou a confrontar Natália sobre sua verdadeira identidade. As duas brigavam muito e por algumas vezes a mãe deixou a garota do lado de fora da casa à noite. Minutos depois, Michael sempre colocava Natália para dentro. Num desses ocorridos, uma vizinha chamou a polícia e uma denúncia de negligência foi feita. Ao chegar no local e ouvir o relato dos pais, o detetive responsável decidiu seguir uma investigação a fim de comprovar a real idade da garota. A polícia conseguiu obter a certidão de nascimento ucraniana de Natália. Foi possível descobrir que a mãe a abandonou ainda no hospital. Documentos de 2008, ano de sua chegada nos Estados Unidos, comprovavam que a garota ainda tinha a mesma altura. Fato estranho até para crianças com nanismo, que durante a infância aumentam suas medidas. Na época, Natália chegou a admitir que no orfanato ucraniano foi orientada a mentir sua idade, pois parecendo menor seria mais fácil uma adoção. Um novo teste de densidade óssea foi feito e o resultado revelou uma criança de 11 anos de idade. Os Barnett ligaram para a agência de adoção requerendo informações mais precisas sobre Natália e também sobre a família com quem ela vivia antes. A agência negou ajuda e disse que a outra família havia deixado expressamente dito que não queria mais nenhum contato com a menina. Mais tarde, comovida com a situação, a secretária da agência retornou a ligação e reafirmou a Michael que não poderia dar informações, mas que ele deveria inspecionar o que havia na bagagem de Natália. Dentro da mala, havia um documento com o nome dos antigos pais. A partir dessa informação, os Barnett descobriram que dias antes de ser adotada por eles, Natália foi levada a uma convenção de pessoas com nanismo e oferecida para adoção. Na ocasião, não houveram interessados, então a primeira família passou a buscar agências desesperadamente até que os Barnett foram contatados e aceitaram Natália. Ela permaneceu menos de um ano com a primeira família e até hoje eles negam falar sobre o caso. Em junho de 2012, os Barnett enviaram uma petição ao juiz local para que a versão deles fosse ouvida e Natália tivesse sua idade alterada. Laudos médicos diversos e alegações clínicas de terapeutas foram avaliadas. Haviam dados consistentes. O juiz determinou que a idade de Natália fosse alterada para 22 anos de idade e sua data de nascimento foi alterada para 4 de setembro de 1989. Apesar da mudança nos documentos, os Barnett decidiram não desamparar Natália e dar mais uma chance ao relacionamento familiar. No aniversário do filho mais velho do casal, a família decidiu fazer um passeio em uma fazenda na cidade de Indianápolis. A fazenda contava com cercas elétricas a fim de impedir que algum animal fugisse. Todos caminhavam pelo local quando, a aproximadamente 10 metros da cerca, Natália pediu para se sentar e descansar, pois estava com dor nos pés. Christine disse que Michael poderia seguir com os filhos e que ela ficaria aguardando Natália. Um pouco mais à frente, Michael ouviu gritos e quando olhou para trás percebeu que Christine e Natália estavam em uma luta corporal. A cena, segundo ele, parecia indicar que a garota estava empurrando a mãe adotiva em direção à cerca. Michael quis voltar, mas Christine gritou que estava tudo sob controle. Minutos depois, foi possível perceber barulho de sirenes. Michael retornou ao local e encontrou policiais e paramédicos. Christine insistia que
eles precisavam deter Natália, que ela ameaçou de morte e depois a empurrou em direção à cerca. Foi difícil para os policiais compreenderem a situação, já que Natália parecia uma criança indefesa. A menina foi levada ao hospital para uma avaliação de saúde mental. No breve período de internação, funcionários relataram que Natália tinha comportamento de adulto e falava até de assuntos sexuais com outros pacientes. 2 semanas após, Christine recebeu uma ligação do local informando que ela estava de alta. O médico informou à família que Natália vinha oferecendo favores sexuais a outros internos em troca de dinheiro, e por isso foi necessário antecipar sua saída. Como sua idade havia sido alterada, Natália era uma adulta. Após sair do hospital, ela foi colocada sob os cuidados do Estado. Os Barnett a ajudaram com a documentação social e obtenção de vale-refeição. Eles também encontraram um apartamento para ela, onde concordaram em pagar adiantado os 3 primeiros meses de aluguel e levaram móveis e mantimentos. Christine e Michael visitavam Natália esporadicamente. Nos dias em que eles não estavam, vizinhos a ajudavam com as compras. Os pais adotivos instruíram Natália a contar para todos que era uma adulta, mas mesmo assim ela era facilmente vista brincando com crianças no parque. Natália Grace passou a ter um comportamento inconveniente. Ela tomava muito tempo dos vizinhos, forçando conversas extensas, e quando percebia que as portas estavam destrancadas, entrava sem ser convidada, abria a geladeira e revirava armários. Ela frequentemente pedia comida a eles, mesmo sendo amparada financeiramente pelo governo. Alguns vizinhos relatam que ela tinha um odor forte e usava a mesma roupa por muitos dias. Parecia que ela não estava fazendo sua higiene de maneira adequada. Ela também costumava visitar homens adultos e passava horas em suas casas. Após 1 ano do contrato de aluguel, o proprietário não quis renovar devido às reclamações da vizinhança. O casal Barnett precisou encontrar um novo local para Natália morar. Natália foi alocada em um outro apartamento num bairro distante. Enquanto isso, a família Barnett decidiu se mudar para o Canadá, já que o filho mais velho havia ganhado uma bolsa de mestrado no país. Neste local, Natália conheceu Hampton e Cynthia Mans em uma das vezes em que saiu pedindo comida para os vizinhos. O casal percebeu que Natália se alimentava mal e tinha dificuldades para realizar tarefas básicas. Foi aí que eles convidaram ela para morar em sua casa. A essa altura, Christine e Michael, que estavam morando no Canadá, enfrentavam uma crise em seu casamento. Eles foram diminuindo cada vez mais o contato com Natália, mesmo que ainda pagassem algumas de suas despesas. 2 anos depois, a família Mans entrou com um pedido para adotar Natália legalmente. Eles acreditavam que ela era uma criança de 13 anos na época, mesmo tendo conhecimento dos fatos que mudaram sua idade. Os Barnett foram contra, alegando que ela era uma adulta. O juiz indeferiu o pedido. Apesar disso, ela continuou morando com o casal e sendo criada como uma criança. Segundo a nova família, ela é uma irmã maravilhosa para as outras crianças e nunca apresentou qualquer comportamento violento. Em 11 de setembro de 2019, os Barnett foram acusados de negligência infantil por terem abandonado Natália em 2013, período em que ela morou sozinha. A moção baseava-se em novos testes de densidade óssea que apontavam que Natália era uma criança. Eles foram presos e libertados após pagarem uma fiança de $5.000 cada um. A mídia tomou conhecimento da história e nesse momento Michael e Christine não eram mais um casal. Natália participou de programas de televisão junto à sua nova família. A mãe biológica da menina confirmou que ela havia nascido em 2003 e não poderia ser uma adulta. Jacob Barnett, um dos filhos do casal Barnett, diz que sua mãe não é totalmente inocente na história e Michael afirma que já presenciou momentos de violência de sua ex-esposa. O ex-casal Barnett tem registros policiais de violência doméstica e agressão física. Apesar das acusações de negligência infantil terem sido retiradas, o casal segue respondendo por abandono de pessoa incapaz. Em 2023, foi lançado um documentário no Discovery sobre o caso, com informações exclusivas que podem ser encontradas por lá, além de podermos ouvir os 2 lados da história com muito mais detalhes. E, inclusive, ela diz que ficou completamente sem entender, muito confusa quando aos 6 para 7 anos de idade foi abandonada pelo casal. E então,
Vocês já conheciam a história desta menina ucraniana? Vocês acham que ela já era uma pessoa adulta ou uma criança na época da adoção? Comentem e deixem o seu like no vídeo, é muito importante, porque assim o YouTube consegue ter uma métrica de que realmente o conteúdo apresentado é relevante e entrega para mais pessoas. Não se esqueçam de se inscrever no canal Relatos. Acompanhem também nas redes sociais, sempre estamos notificando de novos vídeos. Os links estão na descrição.